Horas 36 minutos, voltamos então com Transamérica Notícias desta manhã de quinta-feira, dia 5 de setembro de 2024. Estamos em contato neste momento com o candidato a prefeito de Amparo, Paulo Rossi, do PL. Muito bom dia, candidato. Candidato, está nos ouvindo? Agora sim. Ótimo. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim, seja bem-vindo. Senhores, muito obrigado pelo carinho. Mais uma vez é um grande prazer estar aqui com todos vocês. Quero mandar um beijo para todos que já madrugaram, estão na luta, todos os brasileiros, trabalhadores, estamos juntos. E vamos lá, estamos à disposição. Vamos lá, vamos conversar com o candidato aqui, mais um candidato da nossa região conversando no Transamérica Notícias, trazendo as propostas, conversando, né, sobre a candidatura, lembrando sempre, são cerca de 30 minutos com cada candidato que vem aqui ao Transamérica Notícias, e a ideia sempre é ter as propostas, por isso a gente sempre pede aos candidatos que evitem também ataques pessoais a outros postulantes aos cargos. E a gente aqui na Transamérica, só deixando claro essas regras, né? Se houver aqui um pensamento, algo que a gente interprete que seja algo um pouco mais ofensivo, a gente se julga aqui no cargo em até intervir. Mas de qualquer maneira, a gente tem tido aqui na Transamérica Notícias uma postura muito interessante de todos os candidatos e a gente acredita muito aqui em mais uma entrevista para trazer propostas agora para a cidade de Amparo. Ontem tivemos aqui em Campinas, agora mais uma vez falando sobre a cidade de Amparo, Paulo Rossi. Candidato, vamos lá para a nossa entrevista aqui na Transamérica Campinas e falando sobre propostas, sim, até sobre o plano de governo, né, que foi colocado pelo senhor no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. E eu queria começar a falar sobre a saúde. A gente sempre cita aqui a saúde porque é um dos principais pontos a serem questionados pela população. E dentro desse plano de governo que está lá destacado, o senhor disse que há uma necessidade de 100% de cobertura do Programa Estratégia de Saúde da Família, né? Quais são esses desafios para atingir essa meta e até superá-los, e também desafios em outras áreas desse setor? Bom, primeiro vamos voltar um pouco antes, um minutinho antes da saúde, para depois a gente chegar na estratégia da saúde da família. O que acontece? No nosso projeto também, nós temos no nosso plano de governo uma questão de revitalização das praças públicas em transformá-las em praças da família. E nessas praças da família, nós temos um projeto de trazer profissionais de educação física para chegar e dar aula para as senhoras, os senhores, aquelas pessoas que não conseguem se locomover muito longe da sua residência e têm acesso a um modelo de exercício físico que consiga trabalhar numa prevenção de uma doença sem, por exemplo, ter que chegar até uma unidade básica de saúde. Através até de um programa, por exemplo, de nutrição, nutricional, junto com a parte de esportiva, sem precisar chegar até uma unidade básica de saúde, ou se chegar, por exemplo, fazer os seus exames simplesmente preventivos, como é a atenção básica conhecida hoje. Então, essa questão esportiva, ela vem um pouco antes, né, para trabalhar na prevenção. E aí, voltando na sua pergunta, como a gente vai fazer, vou te dar um exemplo. Nós temos alguns bairros totalmente afastados aqui, como, por exemplo, nós tivemos lá visita essa semana e num bairro chamado Boa Vereda. Nós temos um posto de saúde lá, acredite ou não, estou falando de 7, 8 quilômetros da cidade de Amparo, porque Amparo, vocês sabem que é uma cidade com uma extensão rural muito grande, nós temos 444 quilômetros quadrados de extensão rural. Nós temos um posto de saúde lá que fica fechado e só abre uma vez por semana, no máximo 2 vezes por semana. E já teve relatos, por exemplo, de pessoas que chegaram infartadas lá e não tinha uma ambulância para chegar e teve casos de óbito no lugar. Tá? Então o que acontece? Quando nós falamos de aumentar a garantia de 100%, nós estamos falando daquela equipe multidisciplinar que é básica, que é um médico, agente comunitário de saúde. Você pega, por exemplo, um dentista no posto de saúde, enfermeiro. Isso é o básico. Não estou inventando, a gente fala unidade básica de saúde.
O Ministério da Saúde ele tem sua recomendação, que é a cada 4 mil habitantes, mas é uma recomendação, não é uma obrigatoriedade. Então, se vocês pegarem esse bairro, por exemplo, nós estamos falando de 800 moradores e mais um bairro ao lado, 1.200. Não tem como você deixar esses bairros, por exemplo, mais afastados, que é a parte do sítio, da área rural da cidade, sem uma cobertura para o pessoal ter o mínimo possível. Entendeu? E como a gente vai fazer isso? Nós sabemos que nós temos um problema muito grande de contratação e concurso de desistência de médico, não é só em Amparo, é em Campinas, é em qualquer outra cidade por questão salarial. A gente vai buscar alternativa, como a iniciativa privada, por exemplo, né? Como, por exemplo, ver se há viabilidade do concurso público para suprir essas situações básicas da cidade. Eu acho que está tendo um retorno, pessoal. Não, a gente está escutando aqui, candidato. Estamos escutando bem. Aqui não está chegando a sua fala de maneira perfeita. Está perfeito. Boa. Então, basicamente é isso. A gente formar as equipes multidisciplinares, né, para a gente atender, independente ou recomendado pelo Ministério da Saúde, nós temos que dar um suporte, porque eu sempre falo nos meus discursos que uma vida importa, que é uma família. Então nós vamos trabalhar, é serviço, é compra de serviço. Então o que for essencial, nós vamos tratar a cidade sempre com prioridade. E, candidato, ainda nessa área da saúde, falando sobre também um importante equipamento, que é a Santa Casa Ana Sintra, que passou por muitos problemas recentes, inclusive nessa administração, com intervenções. Como o senhor vê a situação desse, que é o principal, né, equipamento de saúde da cidade? Olha, para vocês terem uma ideia, eu em 2018, 2019, eu fui secretário de Finanças do governo passado, e eu sempre fui uma pessoa que eu defendi a não administração da prefeitura, a não intervenção pelo poder público. Eu sempre defendi isso. Eu acho que a prefeitura ela tem que cuidar muito bem do que é seu e deixar a entidade privada que já era cuidar das coisas. Aí isso começou a envolver política junto com saúde pública. Nós temos um rombo na Santa Casa gigantesco, que, para você ter uma ideia, o balanço patrimonial da Santa Casa ainda não foi divulgado. Então, escondendo a questão do tamanho do rombo. Existem narrativas no mercado que a gente ouve e vem acompanhando de mais ou menos aproximadamente 40 milhões de reais de um rombo na Santa Casa, tanto que eles desativaram o CNPJ da Santa Casa e trouxeram uma OAS com um CNPJ novo para operar o sistema de saúde de Amparo. Tá? Para vocês entenderem qual é o tamanho da situação. Eu peguei o histórico da questão da gestão da Santa Casa em 2011. Nós tínhamos uma Santa Casa em 2011 com 5 milhões de reais aplicado em caixa e investimento em Amparo. Uma Santa Casa que sempre rodou de uma forma totalmente transparente, eficaz e tinha dados publicados no balanço patrimonial. Algo que nós não temos hoje. Ah, Paulo, tudo bem, você está me pontuando os problemas. E como você vai resolver isso? Em 2020, para vocês terem uma ideia, eu sempre defendi a integração dos 2 hospitais públicos da cidade de Amparo, que era a Beneficência Portuguesa, atualmente também em funcionamento, atendendo o SUS, e a Santa Casa. Quando eu falo de a gente fazer uma sinergia e criar um mecanismo de gestão para as duas entidades, é a gente fazer uma única gestão. Entender tudo que se passa numa única gestão, porque a gente vai conseguir ganhar escala de compra de medicamento, a gente vai conseguir ganhar escala de, por exemplo, pessoal administrativo, e entender o que a gente poderia fazer em conjunto para ajudar a melhorar a eficiência, porque hoje está acontecendo o que, senhores? Para a cidade saber, está acontecendo mais ou menos que uma concorrência entre a cidade de 2 hospitais públicos, que não pode existir. Muito bem. Candidato, quanto na questão de desenvolvimento da cidade de Amparo, o que o seu governo, no eventual mandato, vai fazer para trazer mais investimentos para Amparo? Bom, quando a gente fala, por exemplo, de desenvolvimento, a gente tem que fazer o seguinte, ó. Nós temos a questão turística da cidade, que é o fomento ao turismo.
Para vocês terem uma ideia, nós estivemos visitando esses dias 2 lugares importantíssimos da nossa cidade, 2 fazendas conceituadíssimas, uma que produz queijo e foi premiado, e a outra com produção de vinho. Bom, eles, por exemplo, entendem as necessidades de como atrair de fato o turismo para cá. Eles entendem as estratégias de como, junto com o poder público, pode fazer para fomentar ainda mais o turismo na nossa região. E qual que é o papel do poder público nesse caso? É a intermediação através do Conselho de Turismo, Contur, sentar com todos eles, dar o papel de um conselho, que eu falo deliberativo, ter recursos para fazer estudo, colocando Amparo, por exemplo, numa mídia nacional, como um exemplo aqui para vocês, Transamérica, CNN, Band, Globo, e fala, olha, conheça Amparo. Amparo foi uma das cidades que teve o cara premiado nisso, aquilo, o vinho assim, assim, assado, e da mídia nacional para nossa cidade. Isso é uma das grandes... Porque assim, vamos lá, qualquer candidato que fale alguma coisa, eu vou fazer isso e aquilo, sem dialogar com quem entende o seu business, o seu core, às vezes você vai falar que vai criar, por exemplo, um teleférico em Amparo e não é necessidade deles. Eles querem simplesmente que Amparo seja colocado na mídia. Então, o diálogo com o Contur, eu digo diálogo mesmo, e dar dinheiro para eles fazer estudos, dar voz para eles executarem o projeto, né? Trazer eles para a gestão com você dentro da prefeitura, eu acho que essa é a nossa principal pauta, não só para o turismo de Amparo, como para todas as áreas do município, que é trazer o conselho, trazer a população, administrar a cidade com todos nós. Sobre mobilidade urbana, candidato, o plano de governo cita também o Tarifa Zero, algo que está me chamando a atenção, que tem sido aí uma proposta que tem aparecido em várias cidades, tem Campinas, tem outras cidades da nossa região, ou no estado como um todo. Mas o senhor cita aí Tarifa Zero para o transporte público. E a grande pergunta é, como financiar a medida, considerando, claro, né, o impacto que isso vai ter no orçamento municipal? Bom, hoje a Prefeitura de Amparo já subsidia a questão, tá, do transporte público, acho que a grande maioria de todas as cidades do estado de São Paulo. Esse é um programa que nós tiramos, que, por exemplo, eu tive a passagem na Secretaria de Finanças São Caetano do Sul, e lá o transporte Tarifa Zero funciona muito bem. Né? Então, de fato, é um desafio, a gente concorda plenamente com isso, mas, assim, o prefeito da cidade, por exemplo, nenhum prefeito de uma cidade, dá um exemplo para não ter viés na nossa conversa e dar exemplos concretos, não vai conseguir implantar um transporte de Tarifa Zero colocando 4 milhões de reais de status e rotatória. Nenhum prefeito de uma cidade vai conseguir colocar uma tarifa zero, você fazer um evento artístico na cidade, por exemplo, e gastar 20 milhões de reais, sendo que em 2 anos subsequentes, 23 e 24. Então, o que acontece? Um governo vai ter que priorizar suas ações e falar o que é mais importante para a população. Você colocar o cara para andar com transporte gratuito, o trabalhador que tem necessidade, você colocar a atenção básica funcionando, ou você contratar show, por exemplo, Gustavo Lima, fulano, ciclano e beltrano, por 300 mil numa praça Caldas Salles. Nenhum prefeito está falando que também não é a favor da cultura, mas a cultura tem que ser de forma realizada, obviamente, claro, mas trazendo, incentivando artistas locais e com valores que caibam no bolso da população e que o imposto de todos sejam muito bem investidos num transporte de tarifa zero, por exemplo, numa atenção básica de saúde, na reestruturação dos hospitais. Então, respondendo a sua pergunta, nós vamos priorizar aquilo que é mais importante para a cidade. E isso está em pauta no nosso top 5 de governo. Tá? Certo. Candidato, sobre a questão de segurança, né? A gente sempre vê as pesquisas aqui, a gente conversa com todos os candidatos e sempre tem aí, um triângulo de necessidades populares, né? Em todas as cidades, praticamente 99%, né? Que é saúde, segurança e educação. Na questão de saúde e na questão de educação e segurança pública, o que o seu governo vai conseguir oferecer no eventual mandato? Vamos lá, vamos falar em segurança pública e a gente já vai para a educação. É o seguinte,
Com relação à segurança pública, hoje nós temos um prefeito da cidade, ele fala sobre segurança pública, que a cidade é orgulho de segurança pública, mas o prefeito da cidade do interior, com 68 mil habitantes, anda com segurança para a rua. Então, existe uma grande incoerência entre o discurso e, de fato, o que está acontecendo. Eu trabalhei em São Caetano do Sul, por exemplo. São Caetano fica do lado da maior comunidade, que é o Heliópolis, e o prefeito José Aurique Júnior, quarto mandato médico, nunca vi ele com segurança andando para a cidade. Então, e com uma cidade com um orçamento de 2 bilhões de reais, tá? Então, vamos lá. Qual que é o nosso projeto? O prefeito colocou e falou e deu o discurso que colocou 400 câmeras na cidade por um contrato de 8 milhões de reais. Nós estamos falando que cada câmera custa em média 20 mil reais. Se nós digitarmos no Google aqui, a gente acha a câmera por 3.900, 4 mil reais, então já tem uma discrepância de 16 mil. Sem querer falar que nós não temos homens na corporação, segundo, por exemplo, o Estatuto da Guarda, publicado em 2014, recomendado entre municípios de 50 mil habitantes a 100 mil habitantes, 0,3% da população. Eu estou falando de 200 mil homens, 200 homens na cidade hoje de Amparo como quantitativo. Nós temos hoje na média 70, 75. Então, ou seja, 1/3 aquém do que deve ser feito. Então, nós não temos pessoas para monitorar essas câmeras e dar agilidade e a rapidez na qual é necessário. E sem querer falar também que nós não temos uma tecnologia acoplada ao sistema de monitoramento, que é uma tecnologia forense, que é a inteligência artificial, que já, por exemplo, em São Caetano, reconhece o indivíduo através do banco de dados, reconhece as placas de carro através dos bancos de dados, para já fazer o que tem que ser feito junto com as forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal da cidade, e já fazer o flagrante e atuação a partir do momento que seja reconhecido qualquer ato suspeito dentro da cidade. Então nós queremos trazer tecnologia para dentro do governo, ampliar o quantitativo da Guarda Municipal. Óbvio que isso vai ser feito escalonado, sem sombra de dúvidas, mas tudo que você prioriza que é importante para o cidadão, você consegue realizar. E chegando na educação pública, já emendando a discussão, a nossa nota do IDEB da cidade, ela vem recuando bastante ainda, chegamos a 6,2. Qual é a grande questão e que os professores falam muito a respeito da nossa cidade? Por exemplo, o material implantado pelo SESI, pelo prefeito, ele é um material pago, é um material caro e derrubou a nota do IDEB na educação. Nós temos governos do Nordeste, como o Ceará, que é um exemplo de educação, usa o programa PLND, que é um material fornecido pelo próprio governo para ensinar nossas crianças e é gratuito. Com esse material pedagógico, o governo do Ceará, através de algumas cidades de referência, atingiram a nota máxima do IDEB. Então, peraí, então tem alguma coisa muito estranha acontecendo na cidade. Eu estou pagando o material do SESI e a minha nota recuou. Eu tenho material fornecido gratuito pelo programa do governo, né, em estados que a nota está acima da média nacional, dando exemplos até para a grande capital, que é São Paulo, que é o 3º maior orçamento do Brasil. Então, nossa proposta é voltar com o material pedagógico. Isso foi uma exigência de muitos pais, alunos e também dos professores, tá? Então, nós temos, fora isso, reforço escolar, contraturno. Nós também temos projetos, por exemplo, de você fazer aumento de vaga em creche, como comprar vaga da iniciativa privada, se for mais eficiente do que a construção. Lembrando que nós somos candidato à direita do Partido Liberal, então nós somos um tipo de governo que quer um Estado mínimo bem enxuto, bem administrado. Tá? Nós temos também, para os professores, que é uma exigência, HTPC online, o piso do magistério, que é tão aclamado, que foi assim, sarcasticamente tratado pelo prefeito da cidade. Enfim, e temos um programa Meu Futuro, que é premiar os alunos com o melhor desempenho dentro da sala de aula, né, para reconhecê-los e movimentar toda a sala de aula e os pais também, que os seus filhos estão sendo reconhecidos pelo melhor desempenho.
e até para entender um pouquinho desse programa Meu Futuro, como será feito, né? Como vai medir, aferir esse sucesso desse programa e as estratégias para engajar alunos e professores, ainda mais com uma mudança, né? Que o senhor está citando aí, de sair de um material pedagógico para outro. Bom, vamos lá. Nós temos um Conselho de Educação da cidade, né? Nós temos um programa que o core dele ele é o seguinte, ó, ele tem como objetivo reconhecer e incentivar o desempenho acadêmico dos alunos do ensino fundamental ciclo 1. Esse é o objetivo. Agora, como a gente vai fazer? Se a gente vai, por exemplo, discutir quem vai ser premiado, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, como que vai ser o modelo de premiação, o modelo de reconhecimento? Isso é uma pauta que nós queremos trazer para o Conselho, tá? Que vai envolver a sociedade civil, que vai envolver os pais, os professores, e a gente trazer isso para a pauta, após, obviamente, a vitória nas eleições, e a gente discutir o melhor modelo para ser implantado e que as crianças consigam, com isso, se sentir também a sua família reconhecidos pelo melhor desempenho. Se vai ser premiação em dinheiro, em viagem, ou em livros, em didática, qualquer coisa, nós junto com o Conselho, vamos decidir a melhor ferramenta, mas nós queremos reconhecer os alunos e os pais que acompanham seus filhos numa realização de tarefa, numa realização de atividade, que levam eles num programa, por exemplo, de extra alimentação, extra reforço da escola. Nós também queremos conversar e trazer a Fundação Paulo Lemann para a cidade de Amparo. Não sei se vocês conhecem a Fundação Paulo Lemann, que é um dos maiores patrocinadores no Khan Academy, que é um portal de estudo, é uma ONG sensacional, e nós queremos fazer uma parceria com o Instituto Paulo Lemann na cidade de Amparo. E outro ponto que eu queria colocar também sobre a questão de turismo, né? A cidade de Amparo, apesar de estar aí no circuito das águas, ela não é tão conhecida assim pelo turismo quanto as outras cidades que estão aí como vizinhas. Posso citar Serra Negra, para Águas de Lindóia, né? A cidade de Amparo, apesar de ser a maior, que a gente chama, né, a capital, né, do circuito das águas, ela não tem esse reconhecimento ainda nessa área. A atual administração fez um plus aí no Festival de Inverno, justamente para tentar trazer esse visitante que vai a essa região e também visitar Amparo. O senhor já se mostra contrário, pelo que a gente pode perceber aqui, contrário ao atual modelo, né, dos festivais que são feitos na cidade de Amparo. Como então incluir Amparo nesse rol aí de cidades que atraem esses visitantes e levar esses visitantes realmente todos os finais de semana, aos feriados, às férias, né, para que ela se torne realmente uma referência? Por incrível que pareça, nós temos um turismo na cidade que ele é um turismo oculto. Que é muito fácil você discursar e falar, olha, nós não temos um turismo comercial. Tá? O que é um turismo comercial? É, por exemplo, a pessoa ir até a Serra Negra e andar para o centro das lojas comerciais e comprar e tomar um café na esquina. De fato, nós não temos essa vocação de turismo comercial. Até porque o nosso produto, o nosso PIB, tá? Nosso produto interno bruto, é industrial. Então a vocação da nossa cidade, não sou eu que estou falando, é a própria economia da cidade. Nós somos uma das poucas cidades no circuito das águas com PIB maior do que a questão de serviço. Tá legal? Então o nosso turismo, ele de fato é um turismo escondido, um turismo dentro das propriedades rurais. Então, por exemplo, se vocês forem visitar aqui um final de semana, vou dar um exemplo aqui, Benedetti, a Fazenda Atalaia, se for fazer uma visita aqui, por exemplo, na Vinícola Terraça, vocês vão conversar com os proprietários e vão sentar e tomar um café e observar o ambiente, e você vai ver que 95% das pessoas que estão transitando lá eram cidades da região. Então já existe o turismo. E qual é a discussão que eu tive, inclusive, com um dos proprietários esse final de semana? É fazer uma conexão das pessoas que já estão lá e das pessoas que estão lá, por exemplo, criar, olha, tá vendo aqui uma exposição dentro dos lugares onde eles já estão ali, por exemplo, numa Fazenda Atalaia? Tá vendo aqui, ó,
faz uma passarela, por exemplo. Em Amparo, além disso, nós temos o Cine Foto Clube, que faz a exposição de todo o centro cultural da cidade de Amparo. Fora isso, nós temos também praças padroçais maravilhosas de visita, a Praça da Matriz, que é uma das igrejas mais bonitas da região, na matriz da cidade. Então, essa conexão turística que vai fazer você pegar o turista que já está escondido na área rural, no turismo rural, e trazer para o centro. Outro exemplo, Serra Negra fez 45 dias de festival de inverno e não foi 1/10 de artista renomado e conhecido como foi na cidade de Amparo. Ok? E a cidade estava lotada. Nós temos também, o prefeito de Serra Negra fez uma estátua, fez uma fonte, uma réplica da Fontana de Trevi, vocês devem ter ouvido falar. Eu, quando estava em São Caetano, já tinha ouvido falar. Ele gastou mais ou menos R$1.2 milhões, R$1.300.000 para fazer essa Fontana de Trevi, esse monumento, tá? Com isso, ele deu uma alavancada na cidade, no turismo, gigantesco. Ainda mais do que já é. Nós gastamos R$4 milhões numa estátua... Às 36 minutos, voltamos então com Transamérica Notícias desta manhã de quinta-feira, dia 5 de setembro de 2024. Estamos em contato neste momento com o candidato a prefeito de Amparo, Paulo Rossi, do PL. Muito bom dia, candidato. Candidato, está nos ouvindo? Agora sim. Ótimo. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Seja bem-vindo. Senhores, muito obrigado pelo carinho. Mais uma vez é um grande prazer estar aqui com todos vocês. Quero mandar um beijo para todos que já madrugaram, estão na luta, todos os brasileiros, trabalhadores, estamos juntos. E vamos lá, estamos à disposição. Vamos lá, vamos conversar com o candidato aqui, mais um candidato da nossa região conversando no Transamérica Notícias, trazendo as propostas, conversando, né, sobre a candidatura, lembrando sempre, são cerca de 30 minutos com cada candidato que vem aqui ao Transamérica Notícias, e a ideia sempre é ter as propostas, por isso a gente sempre pede aos candidatos que evitem também ataques pessoais a outros postulantes aos cargos. E a gente aqui na Transamérica, só deixando claro essas regras, né? Se houver aqui um pensamento, algo que a gente interprete que seja algo um pouco mais ofensivo, a gente se julga aqui no cargo em até intervir. Mas, de qualquer maneira, a gente tem tido aqui na Transamérica Notícias uma postura muito interessante de todos os candidatos e a gente acredita muito aqui em mais uma entrevista para trazer propostas agora para a cidade de Amparo. Ontem tivemos aqui em Campinas, agora mais uma vez falando sobre a cidade de Amparo, Paulo Rossi. Candidato, vamos lá para a nossa entrevista aqui na Transamérica Campinas e falando sobre propostas, sim, até sobre o plano de governo, né, que foi colocado pelo senhor no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. E eu queria começar a falar sobre a saúde. A gente sempre cita aqui a saúde porque é um dos principais pontos a serem questionados pela população. E dentro desse plano de governo que está lá destacado, o senhor disse que há uma necessidade de 100% de cobertura do Programa Estratégia de Saúde da Família, né? Quais são esses desafios para atingir essa meta e até superá-los, e também desafios em outras áreas desse setor? Bom, primeiro vamos voltar um pouco antes, um minutinho antes da saúde, para depois a gente chegar na estratégia da saúde da família. O que acontece? No nosso projeto também, nós temos no nosso plano de governo uma questão de revitalização das praças públicas em transformá-las em praças da família. E nessas praças da família, nós temos um projeto de trazer profissionais de educação física para chegar e dar aula para as senhoras, os senhores, aquelas pessoas que não conseguem se locomover muito longe da sua residência e têm acesso a um modelo de exercício físico que consiga trabalhar numa prevenção de uma doença sem, por exemplo, ter que chegar até uma unidade básica de saúde. Através até de um programa, por exemplo, de nutrição nutricional, junto com a parte de esportiva,
sem precisar chegar até uma unidade básica de saúde, ou se chegar, por exemplo, fazer os seus exames simplesmente preventivos, como é a atenção básica conhecida hoje. Então, essa questão esportiva, ela vem um pouco antes, né, para trabalhar na prevenção. E aí, voltando na sua pergunta, como a gente vai fazer, vou te dar um exemplo. Nós temos alguns bairros totalmente afastados aqui, como, por exemplo, nós tivemos uma visita essa semana e num bairro chamado Boa Vereda. Nós temos um posto de saúde lá, acredite ou não, estou falando de 7, 8 quilômetros da cidade de Amparo, porque Amparo, vocês sabem que é uma cidade com uma extensão rural muito grande, nós temos 444 quilômetros quadrados de extensão rural. Nós temos um posto de saúde lá que fica fechado e só abre uma vez por semana, no máximo 2 vezes por semana. E já teve relatos, por exemplo, de pessoas que chegaram infartadas lá e não tinha uma ambulância para chegar e teve casos de óbito no lugar. Tá? Então o que acontece? Quando nós falamos de aumentar a garantia de 100%, nós estamos falando daquela equipe multidisciplinar que é básica, que é um médico, agente comunitário de saúde. Você pega, por exemplo, um dentista no posto de saúde, enfermeiro. Isso é o básico. Não estou inventando. A gente fala unidade básica de saúde. O Ministério da Saúde ele tem sua recomendação, que acaba 4 mil habitantes. Mas é uma recomendação, não é uma obrigatoriedade. Então, se vocês pegarem esse bairro, por exemplo, nós estamos falando de 800 moradores e mais um bairro ao lado, 1.200. Não tem como você deixar esses bairros, por exemplo, mais afastados, que é a parte do sítio, da área rural da cidade, sem uma cobertura para o pessoal ter o mínimo possível. Entendeu? E como a gente vai fazer isso? Nós sabemos que nós temos um problema muito grande de contratação e concurso de desistência de médico, não é só em Amparo, é em Campinas, é em qualquer outra cidade.